Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje que celebra o mês da consciência negra. Simbora! Tem uma convidada de honra. Zezé Mota conversa sobre o seu primeiro monólogo inspirado em Maya Angelou. Mais um capítulo da série especial da África, com a história dos retornados de Gana. O recado da agroecologia na COP30, direto de um assentamento do MST. E claro, receita, isso e muito mais agora no Bem Viver. Em 1978, Zezé Mota estava nas escadarias do Teatro Municipal na fundação do Movimento Negro Unificado. Um ano depois, Maya Angelou ecoava o seu grito de liberdade literária do outro lado do continente. Duas gigantes, cujas trajetórias agora se encontram no palco. Aos 81 anos, Zezé encara o seu primeiro monólogo no espetáculo Vou Fazer de Mim um Mundo, inspirada na vida e obra imortal de Maya Angelou. Uma peça sobre memória, ancestralidade e renascimento que eu te conto agora. Xangô, meu pai Xangô. Com 14 álbuns, mais de 100 personagens na TV e no cinema e mais de 30 prêmios ao longo da carreira. Zezé Mota é uma artista que moldou a cultura do país. Em 6 décadas de trajetória, ela revolucionou e abriu caminhos onde quase não havia espaço, tendo sido a primeira mulher negra a protagonizar filme no Brasil com a obra de Chica da Silva, em 1976. Agora, ela assume um novo e potente desafio, o primeiro monólogo da carreira. O espetáculo Vou Fazer de Mim um Mundo, em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, em São Paulo. Na peça, Zezé dá vida e memórias a palavras de Maya Angelou, uma das vozes mais importantes da literatura e da resistência negra no mundo. Como eu não gostava da ideia de que se podia falar com os brancos sem botar a vida em risco. A montagem é uma adaptação do best-seller Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, primeiro volume dos 7 livros autobiográficos de Maya Angelou, com dramaturgia e direção de Elisandro de Aquino. A obra é um clássico lançado em 1969, que apresenta um retrato tocante da comunidade negra nos Estados Unidos durante a segregação racial das décadas de 1930 e 40. O que mais me impressiona na Maya Angelou é a capacidade que ela teve de dar a volta por cima, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, tanta discriminação, tanta humilhação. Isso me impressionou bastante. Depois de passar por tudo isso, ela cumpre a promessa: vou fazer de mim um mundo. Ela é respeitadíssima no mundo inteiro. Então veja, eu sinto que nunca estou sozinha. Eu tenho um arco-íris. Tenho um arco-íris nas minhas nuvens. E a coisa a se fazer, me parece, é preparar a si mesma para que eu possa ser um arco-íris na nuvem de amor. Maya Angelou transformou a dor causada pelo racismo e por abusos em uma das obras mais potentes do século XX. E trazer essa força para o palco não foi uma missão fácil. No começo não foi muito fácil, não. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o roteiro, eu chorei muito e falei, não vou dar conta. E foi preciso que o Eli fizesse uma adaptação, desse uma suavizada para eu. Aí quando eu reli, eu falei, primeiro que enquanto ele estava lá suavizando, eu estava aqui me preparando, não, eu sou atriz, eu tenho que dar conta. E aí ele deu, uma suavizada e aí deu tudo certo. Nesses 5 anos, li todos os livros da Escola Negra. O monólogo vai muito além de Maya Angelou. No palco, Zezé homenageia a música brasileira, evocando espíritos gigantes da cultura e da luta negra no Brasil. Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo,
Cruz de Souza, Lima Barreto, Sueli Carneiro. É emocionante essa coisa, porque eu acho que essas pessoas merecem um reconhecimento, merecem ser homenageadas. E já que eu tenho esse espaço, essa possibilidade, por que não, né? Para mim é uma honra. Quanto a mim, me dê liberdade ou me dê a morte. A honra é toda nossa, Zezé. Olha, e o espetáculo segue até o dia 30 de novembro no CCBB em São Paulo. E eu não preciso nem dizer, né? Vale a pena conferir. E é como a gente diz, esses passos vêm de longe. E é por isso que seguimos com a nossa série especial da África. Em Gana, existe um canto onde o Brasil ainda pulsa. É ali que os Tabon, descendentes de quem cruzou o Atlântico de volta, mantêm viva uma história de afeto, ritmo e resistência, que a gente vai conferir na reportagem de Pedro Estropaçolas. Viva, 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 ya. Temi mocholo, emi mocholo, temi mocholo, temi mocholo, ye temi mocholo, temi mocholo, emi mocholo, temi mocholo, e viva, 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 ya. Viva, 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 ya. Em Accra, capital de Gana, uma rua chamada Brasil guarda uma história de luta que atravessou o Atlântico. Aqui vivem os Tabons, descendentes de ex-escravizados libertos em solo brasileiro que retornaram à terra de seus ancestrais. Eles chegaram à costa oeste africana a partir de 1835, em um fluxo intensificado após a revolta dos Malês na Bahia. Ronan representa a 6ª geração do povo Tabon e conta essa história. As primeiras pessoas que vieram da Bahia chegaram em 1836. O porto era a entrada da cidade. Quando chegaram, foram ver o chefe local da família real, Mantseni Kwaku Ankra, que lhes deu um pedaço de terra. Essa área é conhecida hoje como Brasilan, porque foram os afro-brasileiros da diáspora que construíram as casas nessa rua. Assim como os Agudás no Benin e no Togo e os Amarôs na Nigéria, os Tabons integram o grupo de retornados que voltaram do Brasil ao continente africano a partir das primeiras décadas do século XIX. Inicialmente, muitos dos que voltavam eram traficantes de escravizados ou pessoas ligadas a esse comércio. A partir de 1830, porém, os retornos passaram a estar diretamente relacionados às rebeliões do Brasil imperial. Após a revolta dos Malês, leis previam a deportação de africanos que supostamente perturbavam a ordem pública. Que não foi enviada à força por ter participado diretamente do Levante, deixou a Bahia para escapar da perseguição e do racismo. Parte dos Tabons pertenciam à etnia muçulmana Haussá e, segundo relatos, podem ter sido deportados depois da insurreição popular. Roland se orgulha desse passado de resistência. Temos orgulho da nossa história. É triste que tenham levado nossos tataravós como escravos, mas no fim eles voltaram vitoriosos, com muitas habilidades e conhecimentos para ensinar ao povo de Gana. Por exemplo, o primeiro presidente de Gana e líder da independência, Kwame Nkrumah, era próximo da família Tabon. Ao chegarem à costa ganesa, os retornados foram recebidos pelo povo Gá. Conta a tradição oral que, por não saberem a língua nativa, os recém-chegados respondiam Tabon a qualquer diálogo. Os nativos começaram então a chamá-los de Tabons. O chefe Gá, Mantseni Kwaku Ankra, viu com bons olhos a chegada dos imigrantes, que possuíam múltiplos talentos. De fato, a presença deles transformou a capital do país com novas técnicas de construção, irrigação e o ofício da alfaiataria.
Como sinal de acolhimento, os Ga concederam terras onde é hoje o bairro de Jamestown, um dos mais antigos e povoados de Accra. Ali os Tabon ergueram as primeiras casas de pedra e é onde a maioria vive até hoje, em frente ao porto onde seus antepassados desembarcaram. Roland explica a diversidade cultural que foi trazida. Na Bahia, nigerianos, ganeses, togoleses e beninenses conviviam juntos. Eram como um só povo. Eles se misturavam, faziam tudo juntos. Então, na Bahia, todas as tradições da África Ocidental eram praticadas. Eles falavam iorubá e criavam músicas e costumes nessas línguas. De acordo com a história, eles sabiam que eram de Gana. Seus pais e bisavós haviam sido levados como escravos, mas agora estavam livres. Por isso quiseram voltar para ver de onde vieram seus antepassados. E quando chegaram, foram muito bem recebidos em Gana, acolhidos em Accra. Sabiam que eram ganeses, mas não conheciam sua localidade de origem, então se estabeleceram em Accra. Hoje, celebramos os festivais com o povo Ga, compartilhamos sua cultura, somos metade Ga, metade brasileiros. Embora a língua portuguesa tenha se perdido, os traços da presença brasileira seguem visíveis na culinária, na religião e principalmente na música. Dá para sentir como a Bahia e a África se tocam de novo. Conta mais, Pedro. O ritmo AGB, de origem iorubá, é o cerne da identidade afro-brasileira que sobreviveu à travessia. Eric Morton, mestre percussionista intitulado Nii Kwashi II, é o guardião do AGB entre os Tabon. Com mais de 40 anos de dedicação, ele foi o primeiro da comunidade a viajar à Bahia em 2017 para se reconectar com a história de seus antepassados. O AGB é um elo entre os povos Tabon e o povo brasileiro. Nós estamos juntos. Dançamos juntos, fazemos tudo juntos. A única diferença é que as canções são cantadas em iorubá. No Brasil eles têm o samba e a capoeira, mas eu enviei o AGB para lá para o mestre de capoeira Cobra Mansa ensinar aos percussionistas brasileiros. Nós levamos o AGB ao Brasil e eu enviei para várias universidades. Toquei lá e conheci grandes músicos brasileiros que gostaram muito do ritmo. 2 tambores, um agogô e um chequerê formam a base rítmica do AGB. Da roda, Eric ecoa cantos responsoriais que evocam os orixás iorubanos. A música chama as matriarcas a dançarem passos que lembram o samba de roda do recôncavo baiano. O culto a Xangô, o orixá do trovão e da justiça, é um dos elementos mais preservados dessa diáspora. Com o AGB, os Tabons celebram nascimentos, batismos, casamentos e, sobretudo, a morte, como explica Eric. Viva, 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 yeah. What about these songs? Quando alguém morre, à meia-noite fazemos uma oração pelo corpo. Depois da oração, cantamos a música Viva Viva para o falecido. Colocamos uma cruz sobre sua cabeça, damos voltas em torno do corpo e então todos se afastam. Isso significa que o espírito está seguindo de volta para o Brasil. Porque quando morremos aqui, nosso corpo pode ficar, mas acreditamos que a alma retorna ao Brasil, já que somos brasileiros. Fazemos da morte uma celebração. É algo natural. Em 2005, Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar o povo Tabon em Gana. Na época, Brasil House, sobrado histórico construído pelos primeiros representantes da comunidade, foi restaurada e transformada em museu. Hoje a casa se encontra fechada, aguardando uma nova reforma. Para o jovem Mahama Nelson, o legado de resistência de seu povo não morrerá com o passar dos anos. Todos que visitarem a Rua Brasileira na capital de Gana verão jovens como ele, desde cedo, sendo apresentados ao AGB, cultuando Xangô e dançando ao som do ritmo ancestral. Eles trouxeram os tambores, então eu preciso ajudar. Precisamos apoiar para que continue por muito tempo.
E que tal uma receita para animar o seu dia? Hoje, a nossa chefe Rema Soto fez um croquete de calabresa, simplesmente delicioso. Mas você tem que conferir. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita de croquete, mas essa receita aí é diferente. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita a gente vai precisar de 500 gramas de mandioca cozida, um gomo de calabresa ralada, 4 colheres de amido de milho, cebolinha, 300 gramas de mussarela, sal e óleo para fritura. Eu falei para vocês que essa receita era diferenciada. Ao invés de a gente usar farinha de trigo, a gente vai usar mandioca. A gente vai cozinhar ela até ficar bem molinha. Eu vou coar ela. A gente vai deixar mornar para prosseguir com nossa receita. Eu falei que a gente precisa de 500 gramas de mandioca cozida. Então, vamos pesar. Assim que a gente vai amassando, vai pegando esse nervinho que ela tem no meio, que não interessa pra gente, tá? A gente amassa ainda com ela quentinha. Dá uma amassada e deixamos de lado, esfriando um pouco pra gente poder manipular. Enquanto isso, a gente rala nossa calabresa. A gente vai tirar essa película que ele tem. Aliás, vocês sabem como a gente fala ralador em espanhol? Vocês vão achar engraçado. Rádio. É um rádio. Se você chegou nessa parte que não dá para ralar, a gente corta pequenininho com a faca. E a gente vai cortar nosso queijo em cubos. E se tiver pouquinho queijo, você amassa junto com o resto, tá bom? Nossa mandioca já está morninha e amassada. Então, agora a gente vai juntar a calabresa ralada. Mas a gente tem que ter cuidado se nossa calabresa ela está muito salgada ou não. Eu vou colocar meia pitadinha de sal, cebolinha e o amido. Esse croquete, desse jeito, você consegue fazer com atum, com um bifezinho que sobrou por aí, com qualquer coisa, até com queijo, somente. Tá todo incorporado já, o tamanho o que você quiser. Eu vou pegar, tipo, que caiba na minha mão, assim. Faço um buraquinho aqui, o cubinho de queijo e enrolo. Esse é o formato da croquete que a gente faz. Vamos fazer toda a nossa massa? A gente já está com nossas croquetes prontas. Se você vê que ela não ficou firminha, você pode levar ela na geladeira uns 5 ou 7 minutinhos. Porque um negócio é que ela não desmanche dentro do nosso óleo. Então, vamos fritar? Óleo bem quente mesmo. Olha como ficaram nossas croquetes, bem douradinho, crujiente. E aí a gente vai colocar para compartilhar. Esse aqui é um prato, um preparo para compartilhar. Aí você pode fazer ele mais pequeno. Isso aqui é uma lembrança da cozinha em conjunto que a gente faz. Viajaram do fato da gente não usar farinha nessa croquete. Experimenta, faz em casa. Marca a gente nas redes sociais, Rema Chef Severo Restaurante. Mas você sabe, né? Agora é minha vez. Crocante, macia, ó. Delicioso. Nesta semana termina a COP30 e a Cúpula dos Povos em Belém do Pará.
Embora a gente não saiba se os líderes globais vão seguir com os acordos de combate à crise climática, mais uma vez temos uma certeza. A solução está com os povos que seguem em luta pelo planeta. A repórter Mariana Castro acompanhou uma visita até o assentamento Abril Vermelho, que mostra o caminho da agroecologia para recuperar áreas degradadas e adiar o fim do mundo. Se liga só. A menos de 100 quilômetros dos locais oficiais da COP30, famílias de assentamentos que não têm voz nas negociações formais colhem frutos da luta pela terra e mostram na prática um caminho para enfrentar a crise do clima. Elas abriram as portas do assentamento Abril Vermelho, referência na produção de alimentos saudáveis na região, que reflorestou uma área degradada pelo monocultivo de dendê. O local recebeu representantes de 21 países que compõem a Via Campesina, articulação internacional que reúne camponeses, pequenos agricultores e comunidades rurais de todo o mundo. A anfitriã Jéssica Barreto apresentou o sítio agroecológico Maturi, que se tornou um exemplo de como a reforma agrária e a agroecologia regeneram áreas antes destruídas pelo agronegócio. Essa justiça climática que a gente tanto almeja é através justamente de uma reforma agrária popular, reforma agrária de verdade, que dá o direito à terra, e não só o direito à terra, mas como você produzir na terra, porque como assim a gente herda uma terra degradada, uma terra improdutiva, é a herança que a gente recebe do Estado, quanto movimento social, quanto reforma agrária. Então, quando a gente pega uma terra dessa, como fazer para ela ser produtiva novamente? A gente encontra dentro da agroecologia justamente os pilares que vão nos auxiliar a produzir alimentos, além de tudo, produzir alimento, a gente vai produzir alimento saudável, livre de veneno e muito mais nutritivo. Então isso dá a garantia tanto da alimentação, da soberania alimentar, a segurança e soberania alimentar, e também traz a parte econômica, porque você tem como se sustentar através do seu trabalho. Durante um dia de vivência, o grupo conheceu diversas iniciativas das famílias, como a recuperação de nascentes, a produção de mudas e a criação de animais. Al-Mokhtar Hussein, que compõe a plataforma Passam, uma organização de agricultores do Níger, na África, vê na agroecologia a solução para a crise alimentar global. Nós contamos com a agroecologia porque a agroecologia alimenta o mundo. A agroecologia é a única saída, pelo menos é o que podemos fazer, é o que pode nos levantar nessa crise alimentar, já que a terra está destruída com os inseticidas, pesticidas, os químicos e tudo isso, e também com as multinacionais. Efetivamente, pensamos que é necessário voltar às nossas práticas ancestrais. A liderança das mulheres e dos jovens foi um destaque da visita, sendo a maioria tanto na comitiva quanto na apresentação das experiências. A jovem Rosita Yaris, da Federação de Mulheres Agricultoras, Camponesas, Indígenas e Artesãs do Peru, ressaltou a defesa dos territórios como uma questão de identidade. É algo da nossa vida, é parte de nós. Por isso a importância de proteger os territórios, a mãe terra e a natureza. Nossa terra não se negocia, nossa terra não se vende. A vivência nos assentamentos do MST no Pará fazem parte da iniciativa Caminhos da Agroecologia, que seguirá recebendo grupos mesmo após o fim da COP30 e Cúpula dos Povos. Marcelo Fossati, da Rede Nacional de Sementes Nativas e Crioulas do Uruguai, agradeceu a experiência. Estou muito feliz de ter compartilhado dessa experiência, de ter entendido a resistência e a luta desse lugar que produz alimentos para sobreviver e para construir uma proposta de soberania alimentar. Já passamos pelo presente, mergulhamos no passado e agora vamos para o futuro. Tem um recado especial da Marcha das Mulheres Negras, que ocupa Brasília no dia 25 de novembro. Confira só. Somos mulheres negras e nós sonhamos. Eu sonho com um mundo capaz de acolher mulheres negras em nossa imensa diversidade. Eu sonho com um Brasil onde meninas negras possam crescer, acreditando que o mundo também foi feito para elas. Eu sonho com um país
onde todas as mães possam dormir tranquilas, sem temer pela vida de nossos filhos. Eu sonho em ver nossas ideias transformando leis, ruas e espaços que ainda tentam nos negar. Eu sonho com oportunidades, autonomia financeira, dignidade no trabalho e descanso. Eu sonho com as favelas de norte a sul do país, pulsando cultura, alegria e futuro. Eu sonho com a ciência, a comunicação e a tecnologia abraçando o Brasil real. Eu sonho com educação, segurança, afeto e acolhimento para todas as meninas e mulheres, cis e trans, do Brasil e do mundo. Eu sonho com um Brasil que garanta nosso direito sagrado a terras dos nossos ancestrais. Eu sonho um país que respeite os corpos plurais, sem racismo nem capacitismo. Eu sonho com um Brasil que a vida das crianças negras seja protegida e respeitada. Eu sonho com um país onde nossa arte, cultura e saberes sejam valorizados. Eu sonho com todas nós marchando juntas. Por reparação e bem viver. E você, irmã, amiga, prima, mãe, tia, avó, amor, qual o seu sonho? Você está mais do que convidada a juntar o seu sonho aos nossos, na Marcha das Mulheres Negras, rumo à reparação e bem viver. E é como lembra Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Que nesse dia 20 de novembro, a nossa história nunca seja apagada e nem deixada de lado. Porque é dela que o Brasil nasceu e é com ela que o Brasil segue em frente. Agora sim, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!